Bom, agora sim. Vamos começar de novo, né? Claro que não. Bom, olha só. Então, essa era a minha sensação meio que empírica, de que é como se eu não tivesse teoria nenhuma, mas eu estou olhando para o mundo que está aí sendo observado, né? A gente vem estudando software livre há, sei lá, 12, 13 anos aí, eu pessoalmente. E, então, para mim, era essa impressão de que eu tinha, de que não tem essa frouxidão que se diz em projetos bem-sucedidos. Então eu estou delimitando. Não são qualquer projeto. Projetos bem-sucedidos. E quando eu estou falando de bem-sucedidos, eu estou falando em termos de base de usuário, de ter atividade constante, software evolutivo, né, que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então esse tipo de projeto, para mim, tinha norma, regra, cultura, hierarquia. Isso tudo para mim lá estava explícito. Então eu tinha esse problema comigo. Isso me incomodava um pouco, porque quando eu li A Catedral e o Bazar, do Eric Raymond, ele falava bem o contrário. Ele falava, essa história de se construir como se fosse uma catedral, era uma coisa que meio que retrógrada, de que não é assim que deve ser feito. O modelo melhor, mais evoluído que tem de desenvolvimento, de coordenação de equipes, é que a coisa seja promíscua. De que todo mundo vem, todo mundo mexe, todo mundo faz o que quiser. É por isso que é bem sucedido. Ele justificava o sucesso, ele justifica, eu acredito, o sucesso do desenvolvimento do software livre através disso, que para mim era bem o contrário. Falar assim, mas não, os projetos bem sucedidos, eles não têm essa característica de promiscuidade. É bem o contrário. Para você se tornar membro do centro, do núcleo daquele projeto, você vai penar. Entendeu? Vai ter muita dedicação política, relacionamento, você vai ter que passar por todas essas barreiras para você chegar lá no centro. Ou seja, tem uma delimitação clara para mim, tem uma fronteira que você vai ter que atravessar. Isso para mim define hierarquia. E lá dentro do projeto as mesmas coisas vão ser observadas. Então é disso que eu estou chamando de estrutura. Quando eu falo estrutura, é disso que eu estou dizendo. É o grupo, igual a gente está aqui. A gente é um grupo, mas a gente é um grupo desorganizado. A gente não tem definição de como a coisa deve ser feita, como que não deve ser feita, são as regras do jogo. Tá? Então ele estava dizendo que não tinha isso. Então para ele o sucesso era por causa dessa bagunça, enquanto eu estava vendo bem o contrário. Mas não é isso que eu vejo. Então essa é para mim a problematização. Então eu tinha essa observação empírica minha e essa contextualização com o que o Raymond falava, eu falei, isso não está fazendo sentido. Então isso me fez ir para a literatura de uma história que eu estou chamando de teorização ali embaixo. De que esse meu pezinho na sociologia, eu sou professor de teoria das organizações do doutorado da UNB. Lá, nessas teorias das organizações, existe uma que explica a origem das firmas. Então existia um momento na vida onde não existiam firmas, certo? Empresas, essas coisas não existiam. E, no momento devido, passaram a existir. Essa teoria explica a razão pela qual as organizações aparecem, o surgimento dela. Isso se chama teoria da firma. Como que a firma veio a existir? É o Big Bang. O nosso Big Bang na administração é a teoria da firma. A teoria da firma, ela diz basicamente, os caras que falam basicamente disso são esses ali, né, os principais, os que ganharam o prêmio Nobel, né, aquele Williamson lá, ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Ele está dizendo de que tem dois tipos, basicamente, de estruturas sociais de organizações dessas trocas. Essas trocas mercadológicas, de que eu te dou algo, você me dá algo, a gente troca. A primeira delas eles chamam de mercado, que seria essa coisa primitiva, que para mim, quando eu escutei essa descrição, me chamou o bazar na hora. Então parece o bazar, essa descrição do mercado que a sociologia tem. Então eles diziam que era assim no começo. De que no começo a gente tinha essa cara de bazar, de que tudo era transacionado no você chega, você fala o preço, eu te dou o preço, você negocia comigo, e a coisa é no nível individual. Individualmente eu vou decidindo como eu faço, mas é desorganizado. Eu não tenho fornecedor fixo, eu não tenho cliente fixo, eu não tenho contrato com ninguém, a coisa acontece ali como se tivesse disponibilidade ampla de tudo que eu preciso para realizar minhas transações no mercado. Tá? Só que esses caras falam de que esse tipo de estrutura ele é bem limitada. De que à medida que as atividades vão ficando complexas, de que meu negócio vai crescendo, de que a minha banquinha lá do bazar, que eu estou na feira, aquilo ali é o mercado,
que é o bazar, que eu estou fazendo a analogia aqui com o software livre, de que à medida que aquilo vai crescendo, que a minha barraquinha vai crescendo, eu vou aumentando a quantidade de frutas que eu vendo, eu vou precisando de mais fornecedores, eu preciso que aquele fornecedor não fale comigo, né, de que ele cumpra aquilo que ele falou comigo que vai fazer. Então essas coisas, essas necessidades geram a necessidade da gente criar mecanismos que nos protejam. Então os contratos aparecem. Quando os contratos aparecem, é a origem da firma. É a hora que a firma ganha CNPJ. E de que agora você negocia com a firma, você tem um contrato com ela, você tem que cumprir, senão chama a polícia, senão chama advogado. E aí toda essa estrutura social aparece por causa disso. Essa é a explicação que esses caras dão para a origem da firma. Então essa é a teoria da firma com o cara. Então para mim, ficou bem claro isso, de que podia ser o bazar, o mercado, e a hierarquia, na sociologia eles chamam de mercado, hierarquia. O Raymond chama de bazar e catedral. Então a associação que eu fiz foi essa. Isso me levou a que conclusão? Que é o que eu estou chamando lá embaixo de provocação. De que nesse momento, quando eu pensei isso, a ideia é o inverso do que o Raymond está pensando. Então se o Raymond está dizendo que a estrutura de produção e coordenação do trabalho bagunçada, promíscua, bazar, se ela tem essa analogia correta que eu estou fazendo com os mercados da sociologia, essa é a parte primitiva do desenvolvimento. De que à medida que os projetos vão se tornar bem-sucedidos, o que vai acontecer gradativamente é um distanciamento desse modelo bazar de desenvolvimento e uma aproximação desse modelo hierárquico, catedrático, de desenvolvimento que o Raymond estava falando que o bazar era uma evolução dele. Então a minha conclusão é o inverso do que o Raymond diz. Então o Raymond tem um misto, mas é um distanciamento. Lembra do que eu estou dizendo? Que tem dois extremos, de que eu tenho um bazar e uma hierarquia. E que eu estou dizendo de que isso, hierarquia, lembra que eles estão falando de sinônimo de empresa, tá? Hierarquia para eles é empresa. Então o que eu estou dizendo é que à medida que ele vai ficar bem sucedido, o projeto vai crescendo, mais membros vão aparecendo, mais recursos vão sendo adquiridos e ficando disponibilizados para o projeto. Então o cara vai lá e consegue um patrocínio, e na hora que ele consegue o patrocínio, vem dinheiro para dentro do projeto, e aí ele passa a ter um problema administrativo. Como que eu distribuo esse dinheiro? Como que eu uso esse dinheiro? E à medida que esses problemas administrativos vão aparecendo para ele, ou seja, o projeto vai ficando mais bem sucedido, ele vai ganhando corpo, vai haver um distanciamento do bazar, e uma aproximação da hierarquia. Eu não estou dizendo que vai virar um, vai virar o outro. Eu estou dizendo que vai se afastar. Ou seja, o modelo evolutivo, evoluído, não é o bazar. O bazar é o início de tudo. É o primitivo. Então se eu estou certo, e eu vou mostrar evidência disso, daqui para frente a gente vai trabalhar nas evidências disso, mas meu argumento básico é esse. De que à medida que um projeto vai ficando mais complexo, mais rotinas vão sendo criadas, porque rotina, gente, é a melhor coisa que existe num projeto. Certo? Rotina é aquilo que mantém você num padrão. É aquilo que faz com que você consiga responder rapidamente, sem incertezas no processo, toda vez que um trabalho aparece. Não dá para resolver as coisas num nível individualmente, um por um. Isso é muita complexidade administrativa para isso. E é isso que esse pessoal da sociologia está dizendo para a gente. Estão falando, ó, essa bagunça, bazar, mercado, ela só funciona em situações muito específicas. Quando a coisa ganha complexidade, você passa a ter que distribuir cargo, dividir tarefa. Você vai ter que lidar com distribuição de recursos que foi adquirido. Então, à medida que você vai tomando essas decisões, a forma com que você tomou a decisão, ela vai se cristalizando dentro do projeto. E o projeto vai ganhando essas normas, essas regras, divisão do trabalho, quem é dono disso, quem é dono daquilo, quem decide sobre isso, quem não decide sobre aquilo, quem vota, quem não vota, qual é o mecanismo de ganhar, é maioria ou tem que ser consenso, como que acontece o processo de eleição. Todas essas regras, elas vão sendo desenvolvidas, o que vai deixando o projeto longe do bazar e próximo do outro lado. Tá? Então é hipotético, então tem toda essa literatura aí por trás que pode ajudar a gente a definir essas coisas que eu estou falando aqui de uma forma aplicada para o software livre. Então, desse Anthony Giddens aí, a gente tem sistemas sociais, que para mim essas comunidades de software livre são sistemas sociais.
E elas têm essas propriedades que eu estou dizendo. As propriedades eu já resumi para vocês. Elas têm regras, elas têm códigos de significação, né? Eu sei o que uma coisa significa, eu sei o que dá valor a uma pessoa, o que não dá. E esses recursos são coordenados. Então eu tenho autoridade, vai aparecer como esses recursos vão ser alocados e distribuídos. Então essas coisas vão aparecer em sistemas sociais. E a ideia é essa, de que ela vai surgir desse jeito. Então o sucesso distancia um projeto do bazar. A metáfora do bazar, eu não sei por que ela pegou. Cada vez mais que eu leio, e eu volto no Raymond toda hora, será que eu entendi errado o que ele estava dizendo? E eu acho que eu não entendi errado. E eu trouxe citações diretas aqui que a gente vai olhar daqui a pouco. Então eu identifico uma série de inconsistências na descrição dele do bazar. Então, não é um bazar, eu acho. Então, é por isso que eu estou dizendo que eu acho que a conclusão que eu vou chegar, o Raymond não gostaria de ouvir ela. De que aquilo lá é o inverso, ele devia ter falado bem o contrário. De que um projeto, se ele quiser ser bem sucedido, ele tem que ficar afastando do bazar. E não se aproximando dele, que é a forma que ele justificou isso. Tá? O sucesso do software livre. Né? Então, ficou super pequeno isso aí, né? Mas basicamente o que eu estou dizendo ali é que esse modelo proprietário que o Raymond apresenta, que é a catedral, que ele está dizendo que é um processo produtivo isolado, centralizado. Só que eu acho que o que a gente vê nas comunidades bem-sucedidas, que para mim é o que? É Debian, Apache, essas que são assim, exemplos, né, que a gente olha e fala, nossa, que projeto bem sucedido ao longo do tempo, que ele está dizendo que não é isso, mas o que se observa, eu acho, é uma centralização, mesmo que essa centralização ela seja democrática. Que democraticamente as pessoas elegem quem vai centralizar as decisões depois, que é o que acontece na vida em todo lugar. A administração pública é centrada nisso, de que a gente centraliza a decisão, mas a gente democraticamente elege quem vai ser o centralizador. Então, a ideia é essa. Então, ele dicotomizou desse jeito, e o que eu estou fazendo é uma associação dessa dicotomia com essa coisa. Né? Se ele está chamando do bazar, é isso aí que ele está falando. É essa bagunça aí que ele está dizendo. Então, as barraquinhas, eu não sei o que são as barraquinhas. As barraquinhas são os projetos, ou são os módulos dos projetos. Eu não sei direito, o módulo do código. Eu não sei exatamente qual que é, na analogia dele, o que seria a barraquinha. Mas a barraquinha é isso aí. Então, o projeto de software livre bem sucedido para o Raymond, você teria essa cara aí. E isso seria o bazar. De uma outra, em contrapartida, a gente teria isso daqui, que parece uma empresa, que ele está dizendo, que é a tal catedral. Ele está falando, ó, então você, no modelo clássico, catedrático, hierárquico, era isso que você veria. Tem um presidente lá em cima, tem os caras embaixo dele dividindo tarefa, então vai construir aquela coisa ali que fica mais bonitinha do que a outra do bazar lá. Mas, enfim, eu não sei, talvez não seja mais bonita, né? Se a beleza está nos olhos de quem vê, talvez não seja o meu. Mas aí o que eu faço então? Então vamos chamar um projeto de software livre bem sucedido, então, para dizer pra gente como é que ele funciona. E olha como é que o Debian se coloca lá. Com qual dos dois que parece mais? Entendeu? Olha, o Debian, pô, extremamente. Quem vai discutir que o Debian é bem sucedido? Ninguém. Certo? Então tá aí um exemplo de projeto de software livre. Tá tudo dividido lá. Tem o líder do projeto. Como que esse cara se tornou líder? Foi democraticamente. O Debian é todo estruturadinho. Você entra lá na Constituição dele, o Debian tem Constituição. Você sabe disso, né? Você está com a camisa aí do Debian. Sabe disso muito mais que eu. O Debian tem uma Constituição. Ele fala, ó, é assim que se elege o líder. São essas pessoas que têm direito de voto. É assim que você adquire o direito de voto. Então tem toda uma estruturação que ela deve ter acontecido. Eu teria de segurança de dizer que ela aconteceu organicamente, porque a própria comunidade foi decidindo como essas coisas seriam estruturadas, mas no final é uma estrutura rígida, de que para revisar essa estrutura, ela não parece o bazar que a gente olhou a foto agora. Ela parece uma coisa que é bem determinada, padronizada. Para alterar aquilo, você vai ter que seguir um processo político. Para alterar isso daqui, ó, de que não vai ter mais secretário do projeto, não vai ter mais um comitê técnico do projeto, para tirar isso daqui de lá, você não é um bazar, entendeu? Não, enfim. Então, para mim, isso ficou claro. Então, eu falei, talvez é só por causa do Debian, então. Aí tem isso aqui tudo, né, que vocês já conhecem. Tem o contrato social do Debian, tem a estrutura organizacional, que é de onde eu tirei essa figura, tem a Constituição do Debian, tá tudo lá, estruturadinho. Mas aí eu pensei, talvez seja só o Debian. Então, aí eu fui lá e busquei o Apache. Olha o Apache é mais ainda, né? O Apache é todo profissional. O Apache tem Board of Directors, né? O Apache tem pessoas ali de fora olhando aquilo, é dividido entre um oversight organizacional
e um oversight técnico, isso é rachado, tem as pessoas que são committers, tem os PMCs do lado de cá, tem membros do lado de lá, tem officers ali que eu não sei o que faz, mas enfim, tudo dividido, quem fala com quem, isso é um organograma, certo? Que para não, o bazar não tem, o organograma que tem no bazar basicamente não existe, certo? O que existe é que eu sou dono da barraquinha, eu vendo para você, mas é basicamente isso. Mas você é dono do seu dinheiro, você faz com ele o que você quiser. A nossa troca é a gente que decide. Ninguém olha ninguém, não tem administração, certo? Então o que acontece para mim, e essa é a parte que eu acho que sempre o bem-sucedido vai parecer com isso daqui, é porque também está na literatura isso, é um nome diferente, chama custo de agência, que é quando você deixa de fazer aquilo que você quer fazer, ou seja, você fala com o outro para fazer, ou contrata o outro para fazer aquilo, você passa a gerenciar o trabalho dele. Você fala, ó, eu não vou mais fazer, eu agora sou gestor do trabalho, você faz. À medida que eu faço isso, eu passo a ter uma coisa que a gente chama de custo de agência dentro da administração, que é aquele cara que é o agente, e eu que sou o principal, na literatura se chama isso de principal, que sou eu que estou contratando ele, agora a gente tem uma relação. E como ele não vai atuar 100% do tempo no meu benefício, pensando no que eu queria que ele estivesse fazendo, então eu passo a ter que monitorar ele e controlar ele para que isso fique próximo de um valor aceitável. De que o tanto que ele não faz aquilo que eu estou pedindo ele fazer, ele devia estar trabalhando, não está trabalhando, e essa coisa ali eu procuro minimizar. Então esse é um trabalho do gestor. O gestor fica ali olhando como que essa gestão é feita, varia. Se ela é mais agressiva, se ela é menos agressiva, se o cara coloca câmera para ver o que o outro está fazendo, ou se ele só conversa no final do mês para ver o que ele fez. Isso varia. O estilo administrativo, o mecanismo de coordenação varia. Mas ele sempre vai aparecer. Então o projeto, quando ele vai ficando bem sucedido, essas agências vão começando a acontecer. De que eu começo a não fazer mais o que foi pedido para ser feito, mas eu passo para alguém fazer. E esse alguém pode passar para outro fazer. E essa coisa, ela vai crescer em complexidade, e o próximo, mesmo tecnicamente falando, o projeto vai ficando mais complexo à medida que ele vai sendo bem sucedido. Então, esse ativo que é transacionado, no caso, mão de obra especializada para desenvolver código, esse ativo transacionado ele vai ficando mais específico, ele vai ficando mais complexo, mais difícil de achar no mercado. Então, para garantir sustentabilidade do projeto, o que vai acontecer? O projeto vai se tornar uma empresa. O projeto vai se tornar eu estou falando empresa por falta de uma palavra melhor, mas uma organização. Pode ser uma organização social, pode ser uma organização não governamental. Você dá o nome que você quiser. Eu sou um CNPJ, uma pessoa jurídica. Ele vai deixar de ser o bazar e vai ganhar personalidade. Ele vai ganhar personalidade e aí as coisas vão começar a poder ser administráveis. Eu passo a poder chamar um advogado, eu passo a poder falar com a Receita Federal quanto que eu ganhei, quanto que eu não ganhei. Então eu começo a atuar ali dentro. Então olha só, o que era desorganizado, promíscuo, sem empresa, sem responsabilização de nada, há um distanciamento disso. Então é o contrário. Pelo menos essa é a hipótese que eu estou trabalhando com ela agora. Então não precisa ler tudo, tá? Então eu tentei só colocar ali, ó, porque o Raymond está falando de que muitos projetos, que há projetos, não muitos, mas que há projetos de software livre lá em 2000. Na verdade, quando ele escreveu foi antes, né? Isso aqui é uma revisão do texto. Então aqui ele está reafirmando em 2000 de que há projetos de software livre que são efetivamente mantidos pela comunidade por longos períodos de tempo, sem nenhuma estrutura de incentivo ou controles institucionais. E aí eu fiquei, pelo amor de Deus, dá exemplo, né? Que eu falei, é bem isso que eu estou atrás. Qual é esse projeto que é bem sucedido por um longo período de tempo, que não tem incentivos estruturais? Estrutura lembra disso, né? Essa coisa de, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Né? Essas recompensas que se dá pelo trabalho das pessoas. E aí o exemplo dele é o Emacs. O outro exemplo dele eu não vou nem falar, que é o Linux. Vai falar que o Linux Torvalds não controla o negócio, que o kernel não tem dono, que o kernel não é dividido, que as pessoas são donas de um, dono de outro, quem é committer para cá, quem é committer de lá. A gente sabe que o Linux é extremamente estruturado. Então, o outro exemplo dele é o Linux. Mas o Emacs, aí a forma que ele diz que o Emacs, que ele mostra que isso aconteceu,
é porque ele consegue absorver o esforço de centenas de contribuidores por 15 anos numa arquitetura, uma visão arquitetural unificada, uma coisa assim. Então, como é que você vai manter? Agora me diz, como você vai manter uma visão unificada de algo? Como que você sabe que a visão é unificada? Se ficou unificada, as pessoas estão concordando comigo. Está todo mundo vendo a mesma coisa. E aí ele diz que então tem um turnover grande, né? Pessoas entram e saem desse projeto o tempo inteiro. Ou seja, ele centralizou isso. Que ele está dizendo, ó, então a única pessoa que ficou o tempo inteiro foi eu mesmo. Então eu mesmo fiquei lá dentro, ou seja, está totalmente centralizado, certo? E se essa visão unificada, que as pessoas vão chegando, novas vão chegando, ele que está passando para ele qual é essa visão unificada. Então, isso vem dele. Então, olha só, então, para mim isso já é uma inconsistência dele. Então, e depois ele vem falar, isso aqui é o mais básico ainda, né, de que esses desenvolvedores de software livre são voluntários. Existem voluntários, mas olha o Debian. Quantas pessoas não são voluntárias no desenvolvimento daquilo? O Apache, o Linux, muitas pessoas ganham a vida desenvolvendo aquele tipo de código. Elas não são voluntárias. Então, o que mais que eu marquei ali dentro? Então, e ele diz que isso mantém a verdade mesmo quando essas pessoas são pagas no salário. Então está falando, se é paga e voluntário. De novo, na penúltima ali ele está dizendo, ó, porque a cultura aceita somente 5%, então aquilo que entra, olha o tanto que ficou de fora, olha o tamanho dessa fronteira. Se o bazar lá não era aquela coisa que aceita de qualquer um, se aceita de qualquer um, como é que você explica não aceitar 95% das coisas que foram enviadas? Né? Então, essas coisas deixam para mim a notícia de que ele não sei, talvez essa qual é a função disso? O que isso me deixa questionando é qual é a função da gente utilizar essa analogia do bazar para a comunidade. Talvez seja importante que a comunidade acredite nisso, para que ela se empolgue, se motive a se envolver nesses projetos. Talvez tenha esse efeito atrativo ali de se envolver nesses projetos com essa imagem de um bazar. Mas eu acho que isso não se verifica. Eu acho que isso não se observa isso. E tendo literatura. Bom, mas meu ponto não é o que eu estou questionando a inconsistência do Raymond aqui, mas minha intenção não é essa. Eu não quero identificar inconsistências no discurso dele. O que eu quero é descobrir de que se tem um limite de organização do bazar, onde é que está esse limite? Então eu estou atrás de descobrir isso. Então agora essa é a minha linha de pesquisa no momento, de que se o bazar está lá embaixo, é o jeito primitivo de se organizar, à medida que algo vai acontecendo com a comunidade, eu estou chamando isso de se tornar bem-sucedido, à medida que ela vai se tornando bem-sucedida, e essas coisas que eu descrevi para vocês vão acontecendo, vai chegar um momento onde é que esse modelo de estruturação do bazar ele vai se quebrar. E vai encontrar o limite dele. Vai falar, a partir daqui a gente não consegue mais se manter nessa estrutura, e aí a coisa vai se aproximando daquele outro modelo clássico que a gente está conhecido. Então isso bate com a literatura de administração, que para mim é muito curioso. Isso para mim abriu uma possibilidade de pesquisa, porque agora eu posso estudar a origem da firma através de projetos de software livre. Então eu posso ver um projeto começar com estrutura bazar e talvez observar ele se juntando e se organizando, mesmo que organicamente, mas ele se tornando mais próximo de uma hierarquia, talvez híbrido. Mas ele vai se distanciando de um e se aproximando do outro. Tá? Eu acho que isso acontece por causa dessa coisa de custo de transação que o pessoal já fala. Esse custo de transação é função de algumas coisas, eu vou mostrar elas para vocês. Bom, vocês já sabem o que são estruturas, né? São essas regras de conduta, e elas representam, por isso que elas são tão interessantes, porque essas regras de organização da vida social, elas guardam meio que, elas são um estoque de conhecimento. Ela tem a forma com que as pessoas decidiram que elas vão se comportar. Então eu deixo de ter que ficar ensinando para todo mundo que chega como que é que age. Aqui se age desse jeito, deixa eu te contar como é que é. Eu não preciso mais fazer isso. Essa cultura que fica ali, por cima, se encarrega de ensinar a pessoa como atuar ali dentro. Então ela reduz esse custo transacional. Tá vendo? Todo mundo que vai chegando para contribuir para o projeto novo agora, essa pessoa nova que foi atraída para dentro do projeto, ela vai ter um processo de aculturação ali dentro que independe de eu ter que ensinar para ela, ou o gestor do projeto, ou o fundador do projeto ter que explicar isso para ela. O que faria com que encontrasse o limite rapidamente. Se eu tivesse que explicar para ela como que a coisa ali deve ser feita, eu não ia conseguir fazer isso com muitas pessoas.
Então, eu tornar essas regras coletivas, né, aceitas, elas têm essa função de reduzir isso. Administrativamente, eu consigo lidar com mais pessoas, porque agora eu administro no coletivo, eu não administro mais no individual. Então, é o que a gente chama de estoques de conhecimento. Essa coisa ela é um conhecimento que está ali explícito. Ou às vezes ela não é explícito. Às vezes ela é bem implícito. Você manda um e-mail para a lista e os caras não te respondem. Essa não resposta, ela te ensina alguma coisa. De que talvez os caras não te responderam porque você falou alguma coisa, ou porque sua pergunta estava respondida em outro lugar. E aí tem um momento ali que você aprende. Então essa coisa vai ficando cristalizada ao longo do tempo. Ao longo do tempo a coisa vai ficando rotineira. A rotina vai sendo definida ao longo do tempo. Tá? O que fica com a cara de empresa depois. Tá? Então isso vem por causa das consequências do sucesso, é basicamente o que eu estou dizendo. Que eu já falei isso com vocês, a gente não precisa voltar nisso, que é essa separação da concepção do aplicativo. É essa hora de que eu concebo, no início eu concebo minhas ideias, eu vou lá e desenvolvo o código. Depois, se eu me tornar bem sucedido, essa coisa não vai ser mais desse jeito, a dinâmica vai mudar. Eu passo a ter patrocinador envolvido, eu passo a ter muitas pessoas querendo trabalhar para mim, e eu passo a ter que alocar trabalho para elas, então eu passo a ter que dividir aquilo, controlar o que elas mandam para mim, elas mandam para mim alguma coisa, eu tenho que olhar e saber se aquilo está no padrão que eu quero para poder colocar dentro do código oficial, então eu vou gerando esses portões que precisam ser monitorados. Essa monitoração vai fazer com que surjam essas regras. Surgindo as regras, eu já estou me repetindo aqui. Bom, então a complexidade do software e dos conflitos interpessoais, eles aumentam à medida que o sucesso acontece. Eu quero liderar, você quer liderar, a gente tem que decidir como é que troca, eu mando, você não quer obedecer, e essas coisas vão precisando ser resolvidas. À medida que elas vão sendo resolvidas, elas entram para essa coisa que eu estou chamando de estoque de conhecimento. Essa coisa de que foi resolvido de um jeito, e aí agora, na próxima vez, a gente começa a se referir à última vez que foi resolvido, para falar, ó, aqui as coisas são resolvidas desse jeito. E aí a gente começa a fazer isso. Ao longo do tempo, essa coisa vai e se materializa e vira uma norma. E às vezes aparece no FAQ lá da comunidade, às vezes aparece num texto que eles escrevem, enfim, essa coisa vai cristalizando. Tá? Então, isso implica num distanciamento gradual e inevitável. Eu estou dizendo que ele é inevitável, por isso que eu estou dizendo que ele é provocativo. Então, para ser provocativo de uma vez, o que eu estou dizendo é: não há projeto bem sucedido, estruturado como uma bazar. Não há. Tá? Por isso eu estou dizendo que é provocativo. E eu não estou dizendo que eu tenho medo de estar errado, certo? Eu tenho medo de estar errado, mas para mim é importante colocar isso como hipótese de trabalho, porque aí as pessoas reagem para mim. Por exemplo, se a gente parar para pensar, né? Não digo nem teoria da evolução, que seria algo mais complexo, mas, e não é nem meu campo isso que eu estou dizendo, só estou levantando. Se tu pega a física de partícula, tu tem lá elétrons, prótons e nêutrons, e olha o que tudo isso foi capaz de fazer sem uma organização. Sem organização? Sem organização. Seguem padrões. Tudo bem, segue padrões, é aquilo que tu falou, algo que está no ar, implícito, que não precisa alguém dizer. Porque vira norma. O que eu estou falando que não precisa dizer é porque virou norma, está escrito. Não, digo da questão do bazar, né? Então. Que o pessoal simplesmente compreende, né? Simplesmente compreende. Não tem um órgão central comandando estrutura, hierárquica, burocracia, tudo mais. Por isso que eu digo, eu tô levantando algo que pode ser inválido, mas eu digo, olha o projeto, olha o resultado que isso consegue gerar sem essa hierarquia, né? Sem todo esse processo burocrático. Qual o processo? O processo da criação do universo a partir dessas coisas básicas, né? E da simplicidade de tudo isso. Assim, aí a física eu já não sei. Não, por isso que eu quero dizer. Mas olha só aonde que se pode chegar sem precisar uma estrutura hierárquica rígida. Daqui a pouco, óbvio, não se aplica quando tu vai tratar de ser humano, de objetivos, motivações e fisiologia. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não é que não aplica, aplica para determinadas condições. Que condições são essas? Início. Ela funciona no início. E depois a coisa, se crescer, se houver bem sucedido, nesse sentido de usuário grande, contribuidor demais, se tiver patrocinador, cada vez que isso acontece, chegou um cara novo, é um problema administrativo. Eu preciso tratar desse cara, preciso dar atenção para ele. Eu preciso falar com ele, ó, é assim que funciona, é assim que não funciona, é aqui que você pode trabalhar, a gente está precisando que você trabalhe nisso, tem um processo ali. Esse processo ele vai, ao longo do tempo,
rotinizando. Aí eu discordo. Em primeiro lugar, a questão é, a estruturação de um projeto destrói a questão do bazar? Eu acho que não. Segundo lugar, por exemplo, o Debian. Primeiro lugar, o Raymond, ele fala de questão de desenvolvimento e não de questão de... Acho que o microfone está morrendo aqui, não? Tá, não. Ele fala de questão de desenvolvimento e não de projetos em si. O desenvolvimento, para mim, continua sendo bazar. O Debian não desenvolve praticamente nada. Ele só faz manutenção de pacotes. O sistema Linux, qualquer sistema operacional, ele não é feito de uma coisa centralizada, tudo bonitinho. Justamente essa é uma das críticas ao Linux. Ele é feito de por exemplo, o Debian tem mais de 30 mil pacotes compilados lá. Não sei quem é que entende a linguagem aqui. E cada um desses 30 mil pacotes é feito por 1 ou 5 pessoas. E aí que está o bazar. O bazar não está lá no Debian. O Debian ele só mantém o negócio. O Debian pega, junta tudo no repositório deles e beleza. Eles têm uma estrutura. Mas o bazar está lá embaixo. Por exemplo, no Linux. E outra questão também do Debian e do Linux. O cara que está lá em cima, comandando a coisa, ele é o cara do Release Team. É o cara que só diz, vamos fechar agora para a versão 3.5 lá, sei lá. Mas embaixo o processo de desenvolvimento continua e as trocas estão no processo de desenvolvimento. O cara que diz, vamos fechar a versão 3.5, ele é completamente independente desse processo. Mas não como tem que ele nada virou esse cara? Como que ele virou esse cara? Questão de estruturação. Ele só dá um número, entendeu? Se eu quiser virar esse cara, eu não posso chegar lá e falar, agora sou eu. Não pode, mas isso não elimina o bazar. O desenvolvimento, o bazar é o processo de desenvolvimento. Não é porque ele fechou a versão 3.5 que todo mundo diz, parou o desenvolvimento aí, agora é 3.5. Não, o pessoal que está desenvolvendo está lá embaixo, desenvolvendo, e continua o bazar lá embaixo. A versão que está, ele só congelou. Só um minuto. Porque a coisa do bazar significa na transação, entendeu? Então, enquanto você está desenvolvendo, não tem problema. É na hora que você vai transacionar. É que você vai falar, toma o meu código. É nessa hora. Não, que aí a hierarquia aparece. De que nessa hora eu vou dizer, esse não. Mas aí que está a questão. Eu posso dizer, esse não. O Git, por exemplo... esse poder que me dá é que eu estou dizendo. Mas não elimina o bazar. Então o processo de o que é o bazar? Então eu não sei o que é bazar. Porque quando chega o bazar, não tem diferenciação. Quando a gente olha para aquela foto lá, qualquer um que chegar e te passar o dinheiro, você pega. E dá o recurso para ele e fala, vai embora. Tá tudo certo. Não precisa voltar nunca mais. Tá tudo certo. Atemporal? Ou é temporal? Não é data. O que eu estou dizendo é que o limite dele chega rápido. Se você for bem sucedido, você não dá conta de absorver esse sucesso se você continuar a bazar. Não, mas é o que eu digo. Como é que eu quero te dizer assim, o início, é aquilo que tu falou, né? O bazar permite aquela explosão inicial, assim, né? Aquela explosão inicial, justamente por não ter essas estruturas burocráticas. Então, ela permite essa explosão inicial de desenvolvimento e de criação. Aí depois fica mais lento, justamente por isso, né? Porque daí tu começa a ter muito recurso, muito interesse, muitas coisas na volta. Então, a diferenciação dos passos, né? No mesmo período de tempo é mais lento, mas não impede o desenvolvimento. Isso que eu quero dizer. Ele só pode ser mais lento, quem sabe, do que uma estrutura hierárquica, que tu pode direcionar as coisas, ter regra nas transações. Então, eu digo, o bazar não quer dizer que ele não aplica. Ele só pode ser um pouco mais lento para chegar no mesmo objetivo do que algo organizado, né, como hierarquia. O Hilmer tem uma pergunta. Eu acredito que tu vai Vamos organizar isso aqui, né? Pô, estrutura nesse negócio. Acredito que tu pode ter uma análise melhor no teu estudo, tu olhar os commits que são feitos em cada projeto. Eu tenho isso já. Aí tu pode ver de que forma um commit chega e é aceito ou não é aceito. Eu tenho isso. Eu tenho, inclusive, as organizações que mandam commit. Eu fiz um estudo uma vez do Android, pegando... Claro que o Android não é um bom exemplo, não é bom exemplo de software livre. Não, nenhum é bazar. O meu ponto é, nenhum é bazar.
quando chega nesse nível, nenhum é bazar. Mas tem sempre uma coisa de revisão do código. Entendeu? Tem sempre alguém que escreve, tem alguém que revisa, tem alguém que vai lá e comita, e aí o cara decide isso aqui entra na próxima ou não entra na próxima. E eu acho que na definição do Raymond ele elimina. Porque isso aí, qual a diferença disso numa empresa? Quando eu estou lá na UNB e eu quero fazer alguma coisa lá dentro, o que eu faço? Eu tenho que ir para o meu chefe perguntar para ele. Aí se meu chefe fala, é melhor a gente consultar o colegiado. Aí a gente vai e consulta o colegiado. A gente vai e segue um processo. Esse processo, isso não é um bazar. Isso não é um bazar. Quem fez parte da UNB passou por concurso. Tem um processo de entrada. Fronteiras de entrada. E os projetos bem-sucedidos, eles ganham exatamente isso. Fronteira. Quem é de dentro, quem é de fora, é bem delimitado. Para se tornar de dentro, tem uma barreira que você vai ter que superar. Vai ter que ter visto, entendeu? Fronteira. Como é que você consegue o visto? A história muda. Depende do lugar. Carlos, bom, você interrompeu no meio aí, né? Bom demais. Eu vou deixar isso aqui pra gente retomar lá no final, porque isso vai dar pano pra manga também. Ontem eu estava dando uma palestra e a principal crítica minha era exatamente essa de se padronizar, né? O objeto em investigação era o gerente de projetos e essa visão positivista, behaviorista, taylorista, né? Então, seguindo essa corrente toda aí. E aí, assim, você está colocando o Bazar e o Catedral, são os dois extremos, né? Então, assim, isso também a gente podia enxergar do ponto de vista de extremos, de um lado a teoria do caos, do outro lado a teoria... Por isso eu quis dizer distanciamento, eu não disse que vai para lá, eu disse se distancia. Isso, do mínimo. Então, o mínimo seria o Bazar, se distancia dele. Não, tranquilo. Então, assim, vamos olhar esses dois pontos aí. De um lado a teoria do caos e do outro lado a teoria de processo, de bioprocesso, tal, a taylorista e etc. Entre esses dois extremos, Carlos, existe uma coisa que é chamada complexidade. E aí tem a teoria da complexidade, e a teoria da complexidade também do ponto de vista filosófico é uma corrente de pensamento diferente um pouco da positivista, a teoria crítica. E por natureza, sistemas complexos, eles não são previsíveis, o que não significa que a gente não tem que organizar, que não há processo e que a gente não deva medir. Os objetivos dessas coisas mudam, né? Então eu não estou medindo agora porque é o processo padrão, o conhecimento padrão que eu vou simplesmente replicar. Eu estou medindo para poder entender o comportamento e a partir do entendimento do comportamento, de forma colaborativa e construtiva, o conhecimento emergir, né? Mas aí, no final, a gente... Não, mas eu acho que o que você está dizendo bate com o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que acontece esse processo, mas ele é organicamente feito. E foi assim que aconteceu, segundo a literatura da teoria das organizações, foi assim que aconteceu. O processo ele era bazarístico e a coisa foi, né, ao longo dessas necessidades, o que eles na literatura chamam isso de custo-transação. À medida que eles falam de três coisas, que é a frequência de transação, quando você começa a transacionar muitas vezes, é a especificidade daquilo que está sendo transacionado. Então, no nosso caso, a gente estaria transacionando essa mão de obra extremamente especializada. Então, à medida que o processo vai ficando bem sucedido, você vai ficando com uma mão de obra mais e mais específica, cada vez mais difícil de encontrar no mercado, né? O cara não vai chegar lá no bazar e eu sei fazer isso, não sabe. Vai precisar de um tempão para aprender. Então, vai ficando mais específico, vai ficando mais frequente. E a outra coisa é incerteza, que tem a ver com, talvez, por analogia aqui, eu escrevi fork, essas coisas que podem acontecer na comunidade, e de que esse risco vai aumentando, porque se o projeto vai ficando bem sucedido, ele vai ficando mais provável de ser, né, de gerar essas coisas, esses spillovers aí do lado de fora. Então, o projeto ficar bem sucedido, se ele significar maior frequência de transação, mais especificidade do ativo transacionado e mais risco envolvido, o que vai acontecer? Eles vão internalizar, afastando de cá e aproximando de lá. Então, eu não sei onde vai chegar. Vai chegar em algum ponto. A gente chama de híbrido, né? Falta um nome melhor, né? O que mais que vai ser, né? A gente chama de híbrido, né? Tem gente que chama de redes, né? Que vai formar uma estrutura que parece uma rede, não parece. Enfim, tem outros nomes para isso. Mas o ponto então não é o bazar. Certo? E o bazar não é uma evolução da catedral, é o inverso. Então essa é a tese, eu acho, ou a hipótese, né? Uma hipótese.
o que eu estou tentando dizer é, ele é o início da catedral. Porque essa que é a coisa interessante para mim, de que não é que você pegou a catedral e vai fazer disso um bazar é melhor. É o contrário, de que você vai conseguir mais se você se afastar do bazar. A velocidade eu não sei, mas é para absorver essa complexidade de transação, esse custo de transacionar, ele vai ficando muito alto se você manter o bazar. Ele vai ficando difícil demais, é muito arriscado. Quero dizer, as pessoas não podem confiar mais no meu projeto, porque alguém faz uma solicitação e ninguém responde. Porque eu estou esperando alguém aparecer aí e responder. Alguém aparece e responde, pelo amor de Deus. E ninguém aparece. Então essa coisa vai fazendo com que as pessoas, o projeto então ele vai crescer, ele vai virar pessoa jurídica e ele vai começar a contratar. Ele vai começar a ter eu não sei ainda qual tipo de atividade que ele vai internalizar, mas seria o inverso da terceirização. Se esse desenvolvimento de comunidade via input de terceiros comunitários, a gente pode chamar de uma espécie de terceirização, seria o inverso disso. Seria uma internalização, de que a pessoa jurídica começaria a trazer pessoas para dentro do projeto, o projeto vai crescer até um determinado limite. E aí coisas vão ser feitas assim também. Nesse esquema lá, eles desenvolvem, aqui eu só fico com filtro. Eu fico porteiro. Eu viro porteiro da história, ou seja, eu sou gestor de novo. Aí eu passo a ser gestor. Então, basicamente é isso. Eu posso fazer já que se coloca aí de administração, tecnologia, já se colocou de física, eu gostaria de colocar mais 2 pontos aí, que no caso seria tanto a parte histórica quanto econômica. Porque, na verdade, se tu for olhar no mundo de software livre de mais ou menos 30 anos, a diferença da tua análise para a análise do Bazar, na verdade, do Raymond, na verdade, de praticamente 15 anos. Então, o contexto histórico, em termos de história de software livre, que é breve, de 30 anos, é muito importante. Na verdade, o mundo de software livre que eles viu é diferente do mundo de software livre que tu vê hoje. Então, nesse ponto, o histórico. Certo? E uma parte extremamente importante, que é as variáveis econômicas disso tudo. Porque, na verdade, não tinha revolução digital desses últimos 15 anos. Na verdade, não tinha tanta grana envolvida como tem hoje. Certo? O software livre não era capitaneado por grandes empresas, como é hoje. Certo? As grandes empresas não estavam no mundo do software livre, hoje estão. E elas têm, então, para elas, o risco de um investimento é uma coisa muito mais complicada. Então, na verdade, eu acho que nessa tua análise que tu vai botar para fazer, eu acho que tanto a variável histórica, para te dar conta, para que me parece que não é que o Raymond estivesse errado, significa que ele estava em outro momento histórico do software livre. Certo? E hoje, as variáveis econômicas têm tudo a ver com a forma como o software livre está sendo organizado e está sendo cada vez mais organizado de hoje em diante. Está certo, é uma boa contribuição. A ideia é bem essa, porque olha só, mesmo com as variáveis econômicas em jogo, esses recursos que vêm dessas empresas grandes agora, eles não vão para todos, eles vão para alguns. São esses alguns que eu estou, na verdade, a grande minoria, né? A grande minoria. São esses caras que vão estruturar. Rigidez vai aparecer nesses caras, porque agora eles recebem dinheiro, na hora que você recebe dinheiro, você tem um problema, você tem que alocar o dinheiro. E aí, se tem interesse envolvido, porque, aloca para mim, aloca nisso aqui, não, aloca naquilo lá, não, eu quero gastar com propaganda, não, eu quero fazer isso, só que o recurso é limitado. Quando você vê que o recurso é limitado, isso é um problema administrativo, vai ter que resolver como é que faz. Então, quando você tem esse problema, a primeira vez ele é difícil de fazer. Você fala, como é que eu vou fazer? Eu tomo uma decisão sozinho, o pessoal retalia, e aí eu vou ter que lidar com aquilo e tal, e aí o processo acontece de um jeito que é bacana. E aí a coisa vai se repetir, vai rotinizar. Vai rotinizar até a hora que vira norma. Não vira lei porque não é governo, mas vira lei. Boa que virou debate, né? Que bom, a ideia é bem... Só uma coisinha, Carlos, assim, antes de colocar meu comentário realmente. Eu esperava outra coisa da palestra. Que certo? Bom. Embora eu estou gostando, mas se você tivesse colocado algo como destruindo a catedral e o bazar, alguma coisa desse tipo assim, acho que... Isso, né, cara? Pois é. Por que você não me falou isso antes? Porque eu não sabia que ia fazer isso aí. Mas enfim. A catedral, tipo, o bazar é uma mentira, né? Isso, assim, vixe, perfeito. Mas enfim, eu não sei se o bazar ou a catedral é uma evolução do outro. Mas quando Raymond colocou o seguinte, que o GNU, que Stallman construiu o GNU como catedral, no sentido de que ele não aceitava colaboração. E aí Linus,
olha, eu vou desenvolver o software e eu aceito colaboração. Isso é o que tornou o desenvolvimento de Bazaar. Agora, obviamente, quando a coisa foi crescendo, vamos organizar essa bagunça. E aí se cria essas estruturas. Por isso que você está colocando aí que isso não anula o Bazaar, porque ainda é possível eu chegar lá e ver o código, pegar o código e mandar um commit. Se eu não aceito o commit. Hã? Não aceito o commit. Não, ok. Se vai ser aceito ou não, é outro problema, certo? O Catedral, eu não aceito commit. Essa aqui é a questão. Eu aceito, mas você vai ter que virar empregado primeiro. Não, por isso que é a Catedral. Não necessariamente. Em alguns casos, nem é aceito. E outra coisa também é que Catedral não significa necessariamente software proprietário. Não, para o Raymond, né? Ele escreve falando proprietário é da Catedral. Tá. Não era proprietário. Era livre. Não, exatamente. Pode ser, mas isso é só como o Raymond diz. Ele fala, ó, a Catedral é proprietário. Para mim não importa muito. Importa um jeito de desenvolver ou outro. E aí a pergunta é, dá para desenvolver até onde com um modelo? Entendeu? Que essa é uma pergunta que eu, da administração, tenho interesse. De que se a gente quer produzir algo coletivamente, estruturar esse trabalho para que a gente faça da coisa melhor e vá mais longe, é uma pergunta administrativa super importante. Ela é a pergunta. Foi Bazaar. O que eu diria é, foi Bazaar um dia. Não, Wilmer, Taylor nem pensou em... Pensou, foi nele que saiu comando, controle. Firewall. Taylor. Mas olha aí. Sim, mas aí é outro aspecto, Eu não tô, hierarquia não é Bazaar. Não é que não haja ordem ou hierarquia. A questão é que você pensar que o conhecimento ele tem na visão hierárquica, ou seja, quem está na hierarquia que detém o conhecimento, é esse que é o ponto. Não, mas não é detenção de conhecimento, é controle do recurso. Controle do eu que controlo. O que entra aqui dentro sou eu que controlo. Como eu cheguei aqui, foi através de uma regra. Controle do conhecimento, controle da informação, Carlos. Pensar que só quem está na hierarquia, ou quem está no comando, ou o gerente, e que ele toma as melhores decisões, ele consegue padronizar o trabalho, ele consegue padronizar a melhor forma de fazer as coisas, é um modelo extremamente... Não, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é a comunidade que decide organicamente qual é o modelo de estrutura que ela vai decidir, que ela vai usar. O Debian fez isso. Isso está documentado no Debian. Como é que aconteceu a coisa de quem é o líder, como é que a votação acontece, como é que se vota, quem pode votar, quem não pode votar, isso está documentado. A gente sabe como é que esse processo aconteceu evolutivamente. Ou seja, mas depois que ele aconteceu, ele não fica acontecendo de novo. Ele cristaliza. Entendeu? E depois que ele cristalizou, agora alterar isso é um problema. Administrativo, de novo, político. Você vai ter que entrar na política, você vai ter que se tornar desenvolvedor, você vai ter que ganhar apoio político, você vai ter que ganhar votos. Enfim. Mas ele não impede as pessoas participarem. Não, ele não impede. Impede a colaboração. Mas ele cria fronteira e barreira. Aí eu concordo, isso é bom. Concordo, isso é bom. Isso, o meu argumento é de que isso faz mais longe. Okay. Isso faz o projeto mais longe. Eu também concordo. Só que essa é uma outra questão, essa é uma boa pergunta. Tem que haver organização e controle. A diferença é que agora eu não posso controlar o processo, eu posso olhar as restrições. Quem controla o processo é quem faz. É quem faz que a ideia é que quem faz é que emerge e constrói o conhecimento. Então eu não vou controlar isso, eu vou controlar as restrições do sistema. É um raciocínio um pouco diferente. Eu sei, mas o sistema quem construiu foi a gente, entendeu? E aí o sistema fica. E aí eu passo a ter esse agente externo, que controla a gente, o sistema. E esse sistema, o que eu estou dizendo? Esse sistema é a estrutura. E como o trabalho acontece. Enfim, pessoal, muito obrigado pela atenção. Antes de terminar, eu só queria fazer o convite. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Se qualquer um de vocês tiver interesse nisso, a gente faz pesquisa de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que você quiser fazer, a gente tem espaço para você lá no programa de pós-graduação e administração do qual eu faço parte. Então, me procura. Oi?
Esse daqui não, mas eu passo para alguém. Eu não sei para quem eu passaria, mas... já está ali no computador. Eu já tenho alguma coisa publicada já. Então dá uma olhada nas minhas coisas também, se vocês tiverem interesse nessa linha de pesquisa. Eu tenho feito esse tipo de pesquisa há muitos anos e tem vários artigos publicados por aí. Então dá uma olhada lá no meu site, está tudo nos slides aqui e tal. Obrigado pela atenção, sábado à tarde. Nós ficamos 1 hora aqui, eu prometi não ficar 1 hora, mas foi culpa sua. Obrigado, pessoal.